Você já percebeu como, às vezes, quanto mais a gente fala sobre a nossa vida, mais as coisas tendem a dar errado? Não é coincidência. Existe uma diferença muito grande entre compartilhar e se expor demais. E hoje em dia, com redes sociais, conversas rápidas e a necessidade constante de validação, muita gente acabou perdendo esse limite. Mas a verdade é simples. Nem todo mundo que escuta você realmente torce por você. E existem coisas que você precisa aprender a guardar. E não por medo, mas por inteligência. A primeira coisa que você não deve contar para ninguém são seus planos antes de acontecerem. Sabe quando você começa algo novo e fica empolgado? Tipo um projeto, uma ideia, um sonho. A vontade é de já sair contando para todo mundo, não é? Parece até que falar em voz alta torna aquilo mais real, mas acontece exatamente o contrário. Quando você fala demais, seu cérebro entende como se você já tivesse dado um passo importante, mesmo quando você não fez nada. E isso impede a sua urgência de agir. Além disso, você se abre para opiniões, críticas e até desmotivação. Temos que ficar atento porque são poucas pessoas que querem o nosso bem de verdade. E sabe aquela frase que tem pessoas que até querem te ver bem, mas não melhor que elas mesmas? Pois é. E às vezes vai ter pessoas com inveja, às vezes é medo projetado e às vezes é só falta de visão. Por isso, guarde as coisas para você mesmo, trabalha, evolua em silêncio, porque quando o resultado aparece, ninguém pode discutir com ele. A segunda coisa é sua vida financeira. Dinheiro é um assunto que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. E isso acontece de forma silenciosa. Se você diz que está ganhando pouco, pode ser tratado com desdém. Se mostra que está ganhando bem, pode despertar inveja ou interesse. E o problema da inveja não é só o sentimento em si, mas as atitudes que vêm junto com ela. Pessoas podem se afastar, competir com você ou até se aproximar com segundas intenções. Além disso, você pode acabar entrando em comparações desnecessárias. Você pode querer começar a medir sua vida de acordo com a régua dos outros, e isso nunca termina bem. Ser discreto com dinheiro não é ser fechado, é ser estratégico. A terceira coisa é falar sobre os seus problemas pessoais para qualquer um. Todo mundo precisa desabafar em algum momento. Guardar tudo para si também não é saudável, mas existe uma grande diferença entre desabafar e sair falando tudo da sua vida para qualquer pessoa disponível. Tem gente que escuta, mas não se importa. Tem gente que escuta e espalha. E também tem aquele que escuta e guarda aquilo como uma arma para usar depois, sabia? E isso acontece muito mais do que você imagina. Quando você expõe seus momentos mais frágeis para a pessoa errada, você entrega controle emocional nas mãos dela. Por isso, escolha poucas pessoas. Pessoas que já provaram com atitudes que merecem a sua confiança. A quarta coisa são suas próximas movimentações. Decisões importantes exigem clareza. E clareza exige silêncio. Quando você começa a contar tudo antes de acontecer, você abre espaço para um excesso de opiniões. E o problema não é ouvir opiniões. O problema é quando elas começam a confundir mais do que ajudar. Cada pessoa vai falar com base na própria realidade, nos próprios medos, nas próprias limitações. E se você não estiver firme, você começa a absorver tudo isso. De repente, algo que você tinha certeza vira dúvida. Então, antes de qualquer movimento importante, preserve o seu processo. Nem todo passo precisa ser anunciado. Eu sou do tipo da pessoa que, se for para eu errar, que eu erre seguindo a minha própria opinião, do que errar seguindo a opinião de terceiros e depois ficar se remoendo por ter seguido o conselho de outras pessoas. Prefiro ter a consciência limpa de que, se eu errei ou se eu acertei, foram por consequência de atitudes tomadas por mim mesmo. A quinta coisa são seus objetivos mais importantes. Existem objetivos que são superficiais e existem aqueles que realmente mudam sua vida. E esses objetivos que realmente mudam sua vida
precisam de proteção. Quando você compartilha demais, você se expõe a julgamentos, expectativas e pressões externas, e isso pode te travar. Às vezes, você nem percebe, mas começa a agir mais para provar algo para os outros do que para você mesmo. E quando isso acontece, você perde o foco. Grandes objetivos exigem energia, disciplina e constância. E tudo isso é muito mais fácil de manter quando você está em silêncio. A sexta coisa são as suas inseguranças. Todo mundo tem pontos fracos. Todo mundo tem medos, mas nem todo mundo merece ter acesso a isso, porque vulnerabilidade, nas mãos certas, cria uma conexão, mas na mão errada, vira munição. Tem gente que vai usar aquilo em momentos de raiva, em discussões e até em piadas disfarçadas. E isso vai te fazer mal mais do que você imagina. Ser verdadeiro não significa se expor para todo mundo. Significa saber exatamente com quem você pode ser você mesmo. E isso é algo que se constrói com o tempo. A sétima coisa são seus atos de bondade. Hoje em dia, muita gente sente a necessidade de mostrar tudo que faz, até as boas ações. Mas quando você começa a anunciar demais, aquilo deixa de ser genuíno. Passa a parecer que você está em busca de reconhecimento, aprovação, validação e, no fundo, as melhores atitudes são aquelas que ninguém vê. São aquelas que não precisam de aplauso. Fazer o bem em silêncio fortalece quem você é, e não a sua imagem, mas sim o seu caráter. E antes de irmos para a oitava coisa que você não deve contar para ninguém, comente aí embaixo se você conhece alguém que abre demais a sua vida para todo mundo e já compartilhe esse vídeo para essas pessoas e também deixe o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E clique aí no botão hypar, que assim você vai estar me ajudando para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Vamos para a oitava e última coisa, que é falar demais sobre sua vida íntima e seus relacionamentos. Relacionamentos são construídos com confiança, respeito e privacidade. Quando você expõe demais, você quebra essa estrutura, porque outras pessoas começam a opinar, julgar e interferir. E mesmo que você resolva os problemas depois, quem ouviu não esquece. A imagem já fica marcada. Além disso, você tira do relacionamento algo essencial, que é o espaço seguro entre duas pessoas. Nem tudo precisa virar assunto. Nem todo detalhe precisa ser compartilhado. Você não precisa esconder a sua vida. Mas também não precisa abrir ela completamente para qualquer pessoa. Existe poder no silêncio. Existe força em saber o que guardar. E, principalmente, existe maturidade em entender que nem todo mundo merece acesso a tudo sobre você. E quando você aprende isso, sua vida muda. Você passa a ter mais paz, mais foco e muito menos interferência externa. E isso faz toda a diferença.